Boa noite, meus aterrorizados. Aqui é Angel Black com mais uma história de terror para vocês. Mas antes de irmos para a história de hoje, peço para você que não é inscrito que se inscreva no canal. Deixa aquele like para fortalecer e ajudar o canal a crescer e compartilhe com seus amigos e também em suas redes sociais. Agora, se você não gostar, sabe o que você faz? Vai lá, compartilha com seus inimigos e se vingue deles, tá bom? Também não esqueçam de estar ativando todas as notificações do canal para receber em primeira mão o conteúdo, né? Assim que ele chegar no YouTube. Também, antes de irmos para o relato de hoje, quero agradecer a todos vocês, meus inscritos, por estarem sempre aqui comigo, dando aquela força para o canal e fazendo o sonho desse canal a mais linda realidade, tá bom? Muito obrigado mesmo! E agora, sem mais delongas, vamos ao relato de hoje. Relato, conto ou história, vocês decidem se acreditam ou não. Lembrando que eu, Angel Black, acredito sim no sobrenatural e nunca duvido dos relatos que me chegam, tá? Vamos lá, meus amores. O relato é A Moça do Cemitério, a Adoção e o Lobisomem. Olá, Angel. Me chamo Lúcia. Nome fictício, é claro. Hoje em dia já tenho 66 anos. Moro em uma fazenda bem no interior do Paraná. Faz pouco tempo que mudei, mas vocês entenderão isso no decorrer do relato. O que venho a relatar aqui para você e a todos os seus aterrorizados, lembrando que sou uma aterrorizada também, é algo sobrenatural a tal ponto que muitos poderão até não acreditar. Mas, por mais fantasioso que possa parecer o relato, é a história da minha vida e ainda é a minha realidade. Tudo teve início no ano de 1977. Eu estava prestes a completar 22 anos de idade e tinha acabado de me casar. Eu estava feliz, planejando tudo para minha festa de aniversário. Mas o destino, como sempre, não anda de acordo com o que planejamos. Poucos dias antes do meu aniversário, perdi minha mãe para uma doença maldita que só descobrimos quando já era tarde demais. O que aconteceu com minha mãe me destruiu por dentro e quando chegou o tão esperado dia do meu aniversário, eu não estava com vontade de ver e nem falar com ninguém. Passei a maior parte do dia trancafiada no meu quarto chorando. Quando eram umas 2h, 2h30 da tarde, naquele mesmo dia, comecei a sentir uma vontade, ou melhor dizendo, uma necessidade muito grande de ir ao cemitério visitar o túmulo da minha mãe. Então me troquei, peguei o carro do meu marido, né? Porque naquela época as mulheres não dirigiam e nem tinham carro. Eu era uma das poucas exceções. Peguei o carro do meu marido e fui ao cemitério. Chegando lá, fui para a sepultura da minha mãe e quando cheguei desabei. Chorei muito e comecei a falar quanta falta ela me fazia, que aquele era o pior aniversário de toda a minha vida, entre outras coisas. Depois de vários minutos, né, chorando lá, acabando de chorar, me recompus. Acendi uma vela, rezei, respirei fundo e comecei a caminhar em direção à saída. E quando eu estava quase saindo do cemitério, comecei a ouvir um choro desesperado.
Olhei rapidamente para a direção de onde vinha o choro e vi que vinha lá dos túmulos abandonados, sabe? Os túmulos que ficavam mais afastados. Vi uma jovem mulher, mais ou menos da minha idade, sentada em um daqueles túmulos, chorando copiosamente. Eu fiquei comovida com as lágrimas dela. Afinal, eu mais do que ninguém conhecia a dor da perda naqueles dias. Dei meia volta e fui lentamente em direção a ela para tentar confortá-la. Senti que se eu me doasse um pouco para alguém, minha dor se tornaria mais branda, mais suportável. Me aproximei dela e perguntei se eu poderia ajudá-la de alguma forma. Ela então me respondeu, me olhando fixamente com aqueles olhos negros, negros como noite sem lua. Jamais esquecerei aqueles olhos. Disse que eu poderia ajudá-la sim, mas primeiro ela teria que me contar a sua história e se eu estava disposta a perder um bom tempo para ouvi-la. Eu lhe disse que sim, que ela poderia levar o tempo que fosse preciso. Afinal de contas, eu não tinha nada de mais importante para fazer aquela tarde. Se eu fosse para casa, iria me trancar no quarto e continuar chorando. Aí então, ela começou a contar-me a sua história. Moça, me chamo Karine e desde criança fui muito sensitiva. Sempre gostei de vir aqui no cemitério brincar e ir em velórios. Você pode até não acreditar em mim, mas sempre que uma pessoa que morria ficava vagando tanto em seus velórios como aqui mesmo no cemitério, eu conversava muito com elas, até elas entenderem que não faziam mais parte desse mundo. Assim, eu fazia minha parte com muito carinho, ajudando aquelas pobres almas seguirem adiante. Muitas delas relutavam em ir e pediam para mim levar mensagens delas para os seus familiares. Só assim elas aceitavam seguir em frente para poder descansar em paz. Bom, eu não estava acreditando muito nas palavras daquela mulher. Para mim, ela estava ficando maluca. Isso se não fosse uma louca varrida desde o nascimento, né? Mas deixei ela continuar a falar. E ela então continuou. Mas esse dom acabou complicando minha vida, moça. As pessoas, quando eu levava as mensagens de seus familiares, me julgavam como louca e acabavam se afastando de mim. Me chamavam de a louca dos defuntos, a doida do cemitério, a maluca que fala com almas penadas, entre outras coisas bem feias que falavam para mim. A única pessoa que me compreendia e me entendia, me dava amor e carinho, era minha mãe, mas ela também faleceu na minha adolescência. Aí então eu fiquei sozinha no mundo, sem família. Tinha que fazer algo para sobreviver. Comecei a trabalhar nas colheitas de café e nos cortes de cana, para poder me sustentar, né? Mas as pessoas raramente se aproximavam de mim, mesmo no trabalho. Tinham medo da maluca dos mortos, como eles me chamavam. E assim eu segui a minha vida, até pouco mais de 1 ano e meio atrás. Eu
meus mortos e o desprezo dos vivos. Como eu disse, há pouco mais de 1 ano e meio atrás, conheci um rapaz, um colhedor de café durante a colheita. Ele já tinha quase 30 anos de idade. Era muito calado e, como eu, também era muito solitário. Acabamos nos atraindo muito rapidamente e, em menos de 1 semana, já estávamos morando juntos. Contei a ele meus segredos e ele compreendeu. Pela primeira vez na vida, alguém que não fosse minha mãe tinha me ouvido, me aceitado e me compreendido. Ele pegou em minhas mãos e disse que todos nós tínhamos segredos e que ele não era diferente. Estávamos felizes juntos. Eu até estava grávida. Nós nos completávamos com nossa solidão. Tinha algumas noites que ele sumia misteriosamente e só voltava no outro dia de manhã. Mas, como ele me disse, ele também tinha seus segredos e eu respeitava. Eu não disse, moça, mas moro em uma casa afastada da cidade, aqui mesmo, pertinho do cemitério, quase entrando no mato. E há 2 noites atrás, vi meu mundo ruir. Meu esposo estava se preparando para mais uma de suas saídas noturnas. Mas, antes que ele saísse, uma caminhonete parou em frente da nossa casa. E dessa caminhonete desceu 2 homens armados. Meu esposo arregalou os olhos. Assustado demais, deu para ver o medo em seus olhos. Ele, tremendo, pediu para que eu fugisse e salvasse nosso bebê. Então, eu tentei sair pelas portas dos fundos, mas outra caminhonete chegou e me cercou. Me lembro de ter tomado um tiro e ter caído no chão. Depois disso, meu marido, quando me viu caída no chão, acho que ele achou que eu estava morta. Ele soltou um urro que não era nem de longe o som de um ser humano. E os olhos dele ficaram amarelos brilhantes. Um negócio que eu nunca vi em toda a minha vida. Vi o corpo dele mudando, pelos negros crescendo, e ele começou a rolar no chão, gritando e grunhindo. Ele estava se transformando em um monstro horrível, todo deformado. Mas enquanto ele rolava pelo chão, aqueles malditos homens das caminhonetes crivaram o corpo dele de balas e jogaram ele na caçamba ou carroceria da caminhonete, como se fosse um porco recém-abatido. Depois me arrastaram e me jogaram junto com ele. Conforme a caminhonete saculejava, eu via, pelo clarão da lua cheia, meu marido morto ali, do meu lado. Não sei da onde tirei forças e me joguei da caçamba da caminhonete e caí numa estrada de terra. E vi a caminhonete com o corpo do meu amado marido sumindo, sumindo noite adentro. Depois disso, só tenho flashes de memória. Primeiro, uma ambulância. Depois, um hospital em uma sala de cirurgia. Depois, em minha casa. Depois eu estava na minha casa, só que sem minha barriga, sem meu bebê na minha barriga. Não consigo entender o que aconteceu.
Já tentei ir até o hospital perguntar o que houve com o meu bebê, mas não consigo. Só consigo vir da minha casa até o cemitério e do cemitério até a minha casa. Já estou assim há quase 2 dias. Você pode me ajudar, sim. Vai até o hospital para mim e diga que me conhece e pergunte do meu bebê. Não se esqueça, me chamo Karine e moro em uma casinha de pau a pique, aqui pertinho do cemitério. Olhei para ela incrédula. E ela continuou, parecia que estava ficando agressiva. Eu imploro, vai até o hospital. E começou a chorar desesperadamente, gritar. Aí eu acabei por medo, prometendo para ela que eu ia até o hospital. Saí andando bem rápido do cemitério, meio atordoada com as coisas que ouvi daquela doida. Assim que saí, olhei para trás na direção do túmulo onde ela estava sentada. Mas aquela mulher tinha desaparecido. Meio assombrada com a situação, corri até meu carro, entrei e travei as portas. Eu estava suando frio, tremendo, o coração palpitando. Eu não sabia o que estava acontecendo comigo, pois eu estava começando a cogitar a possibilidade de acreditar naquela história absurda daquela mulher. Onde já se viu ver fantasmas? Casar com lobisomem ou morar com lobisomem? A mulher não conseguir sair do cemitério, não conseguir ir para o hospital, era muita loucura. Comecei a dirigir bem devagar, pois eu estava meio tonta com aquela situação. Quando olhei pela janela do carro, vi uma casinha de pau a pique bem afastada da estrada, quase na divisa do mato. Naquele momento, senti um arrepio horrível na espinha e acabei perdendo a direção do carro e batendo em um palanque de cerca. Sorte que eu estava devagar e só amassou um pouco à frente do carro. E demais foi só o susto e um corte na cabeça. Por sorte, estava passando um conhecido e parou para me ajudar. Deixamos meu carro lá e ele me levou até o hospital para ver se eu precisaria levar alguns pontos, no corte que acabei fazendo na cabeça. Assim que fui atendida na recepção, ele disse que iria na minha casa avisar o meu marido. Mas antes de sair, aquele desaforado olhou para mim e disse: "Isso que dá a mulher pegar o carro do marido. Quem sabe depois desse susto você entenda que carro é coisa de macho." Fiquei com vontade de responder à altura, mas ele tinha me ajudado. Então achei melhor engolir a seco, E entrar, fazer, o curativo, tomar os pontos em minha cabeça, enfim. Depois desse procedimento, o médico me passou uma injeção que não me lembro o nome agora, pois já faz muito tempo, E disse que eu teria que passar a noite ali, em observação, pois como eu tinha batido com a cabeça, não poderia descuidar. Segui a enfermeira até o quarto onde eu ficaria e passamos em frente do berçário do hospital. E eu parei, E olhei pelo vidro e vi um único bebê que estava lá. Era o bebê mais lindo e fofo que eu já tinha visto em toda a minha vida. E no bercinho do bebê tinha uma plaquinha escrito Vitória. Suspirei e comentei com a enfermeira: "Que nome lindo!"
A enfermeira baixou os olhos e disse: É, nós aqui do hospital que demos esse nome a ela. A pobrezinha vai para adoção, mas acho difícil alguém querer adotá-la. Mesmo já imaginando no íntimo a resposta da enfermeira, perguntei: Por quê? Por que esse bebezinho tão lindo vai para adoção? Aí a enfermeira me falou: Essa linda bebezinha que você está vendo é filha de uma mulher louca que morava perto do cemitério e achava que falava com mortos. Eu senti um tremor no peito e perguntei: Achava? Por que ela achava? Não acha mais? Aí a enfermeira respondeu: Sim, achava, porque essa madrugada completará 2 dias que acharam ela baleada, quase morta em uma estrada de terra, quase na saída da cidade. Ela já chegou aqui no hospital sem vida, mas milagrosamente o médico de plantão era muito bom e conseguimos salvar o bebê por meio de uma cesariana de emergência. E por isso decidimos todos aqui, em comum acordo, dar o nome a ela de Vitória. A mãe da pobre foi enterrada sem nenhuma cerimônia ontem mesmo, em um túmulo que foi doado pela prefeitura a pedido do hospital. E a bebezinha dificilmente alguém vai querer, pois pode ter herdado a loucura da mãe. Fiquei a noite toda acordada, tentando entender o que tinha acontecido comigo. Eu tinha conversado com a mulher aquela mesma tarde, no cemitério. Ó céus! Eu tinha conversado com uma alma penada. No outro dia de manhã, o médico veio me ver e disse com um sorriso que eu estava bem, que tinha sido apenas um susto e que eu já poderia ir para minha casa descansar. Quando o doutor já estava saindo do quarto, eu o chamei de volta e disse que eu queria adotar aquela bebezinha que eu tinha visto no berçário. O médico disse que seria fácil, mas achou melhor me avisar que o bebê em questão poderia ter problemas neurológicos hereditários e poderia ser problemas seríssimos. Eu disse que não tinha problema. Eu a criaria como minha filha. Já saí do hospital com minha pequena Karine Vitória nos braços. Coloquei o nome de Karine como a mãe dela, para o espanto do meu esposo, que depois de esbravejar um pouco, aceitou de bom grado. Bom, naquela época era muito fácil adotar uma criança. Já no caminho de casa, senti uma vontade de ir no cemitério. Então pedi para o meu esposo que me levasse, até lá. Deixei o bebê com ele no carro e fui até o túmulo onde aquela mulher conversou comigo. Me ajoelhei, rezei e disse para ela seguir em paz, pois a filha dela estava bem e que eu cuidaria daquela criança com todo o amor e carinho do mundo e mais, daria minha vida para proteger a dela. Não vi nada de anormal aquele dia no cemitério, mas quando saí de lá, senti uma paz tão grande como nunca tinha sentido na minha vida. Sabe aquela paz na alma? Foi isso que senti. Hoje, já estou com 66 anos. Posso dizer que Karine Vitória só me trouxe alegrias. Sempre tive um certo medo não, um pavor. Não dela ser sensitiva como a mãe, mas de virar bicho, como o pai dela.
Mas isso também nunca aconteceu. E olha que a minha menina já está com 44 anos. Mas como nada é perfeito, há poucos meses tivemos que nos mudar para uma fazenda isolada, bem rápido, pois o meu neto, filho de Karine Vitória, minha filha do coração, depois que completou 13 anos de idade, pegou uma mania de comer carne crua. E às vezes, quando ele fica muito nervoso com alguma coisa ou com muito medo, os olhos dele mudam, ficam amarelos brilhantes e ele rosna igual a um cachorro. Ele não fica agressivo nem nada, mas acabou herdando o lado monstro do avô. Eu tenho quase certeza disso. Por isso, achamos melhor morar em um lugar mais afastado, como uma fazenda, para preservá-lo caso essa situação piore. Beijos, Angel. Obrigado por contar meu relato, a história da minha vida. Por segurança, os nomes já foram trocados. E aí, meus aterrorizados, deixem nos comentários o que vocês acharam do relato de hoje. Eu vou dar a minha opinião. Eu achei muito interessante e estou vendo que cada vez está vindo relatos mais interessantes para ser compartilhado com vocês aqui. Já gostei muito. Só assim você vai receber em primeira mão o conteúdo do canal assim que ele chegar no YouTube. Mas não se esqueça que é a opção todas, tá bom? E agora, sem mais delongas, vamos para a história de hoje. História conta ou relato, você decide se acredita ou não. Eu, Angel Black, acredito sim, e muito no sobrenatural. Os créditos estarão no final de cada vídeo e também na descrição do vídeo. Vamos lá? Gonçalo Lobisomem. Essa história se principia há mais ou menos 30 e poucos anos atrás, na cidade de Alto Longá. Gonçalo era um rapaz noivo de uma jovem, sendo ambos habitantes da terra dos humildes. A moça vivia com os pais, sendo filha de um lavrador, homem humilde de poucas posses, ao tempo que sua mãe, Dona Francisca, era mulher de meia idade, do lar, que ainda conservava a beleza no rosto, apesar das marcas da idade, e uma silhueta de fazer inveja a muitas moças. Gonçalo, noivo, contudo, teria sido seduzido pela mãe da noiva, que, apesar de casada, fugiu com o rapaz poucos dias antes da data marcada para o casamento. Ah, mamãe safada! Entre ele e sua filha, ao que dizem, por conta do adultério cometido Dona Francisca, que além de trair o marido, ainda teria tomado o futuro cônjuge da filha, teria começado a se transformar em uma fêmea de lobisomem nas noites de quinta para sexta-feira. Mas isso durou pouco tempo. Lá no Piauí, o povo conta que se um lobisomem saltar por cima de sua vítima, transferirá a esta mesma a sua maldição. No caso dos personagens dessa história, o que se conta é que um dia, logo após uma das primeiras metamorfoses, a mulher, tornada em fera, saltou sobre o seu consorte, transferindo a ele a sua maldição. E após esse dia, Gonçalo se tornou o lobisomem.
Foram várias as ocasiões em que populares teriam encontrado o monstro vagando pelas ruas em noites de quinta para sexta-feira. Em uma das ocasiões, um popular de nome Francisco ia passando em frente da casa de Gonçalo, quando notou uma movimentação estranha. Costumeiramente, Gonçalo, quando em forma humana, ficava à noite sentado em uma cadeira na porta de sua casa. Naquela noite, contudo, havia apenas a cadeira em frente à casa. De repente, em uma área próxima, cheia de mato, ouvia-se uma barulheira infernal, como que o som de latas arrastando, batendo uma contra as outras, misturada com os sons de um grande animal correndo em meio ao mato. Atrás, ouvia-se latidos de cachorro correndo atrás do que quer que fosse aquilo. De repente, um rosnado de cachorro, fugindo assustado aos ganidos da fera. Francisco já tinha ouvido falar que Gonçalo virava lobisomem e já se imaginava diante da fera. Já pensava que poderia ser por ela vitimado. De repente, vê-se as moitas à beira da estrada se abrindo. Algo vinha vindo por ali. O homem, assustado, já se preparava para lutar. Sim, lutar contra aquele lobisomem. Já tinha até desembainhado seu facão, quando vê sair do meio do mato Gonçalo, em forma humana, nuzinho em pelo, tremendo feito vara verde de frio. Francisco ameaça Gonçalo que, se virasse em seu rumo, o furaria, e saiu dali às pressas então. A maldição de Gonçalo teria se arrastado por anos, para não dizer décadas. Conta-se que em uma noite a ambulância transitava às pressas para buscar um doente. Quando passando próximo à casa de Gonçalo, o motorista percebeu que um enorme animal passou correndo ao lado do veículo e mais adiante saltou na sua frente, sendo atropelado pelo mesmo. Ao que se diz, o condutor da ambulância, o senhor Antônio das Cordas, ainda viu a fera caída, sangrando no asfalto por um tempo, até começar a assumir feições humanas, revelando a pessoa de Gonçalo. O que se diz é que quando um lobisomem é ferido ao ponto de sangrar, a maldição é encerrada, deixando-o amaldiçoado de se metamorfosear na horrenda fera. O certo é que deste dia em diante nunca mais se ouviu falar na aparição do lobisomem, naquela região pelo menos. De modo que acredita-se Gonçalo esteja livre da maldição. De todo modo, alguns dizem que ainda hoje Gonçalo possui atitudes e aparência estranha, havendo aqueles que acreditam que ele se transforma na fera até os dias de hoje. E aí, meus aterrorizados, será que Gonçalo se livrou da maldição? Ou aprendeu a se disfarçar melhor? Deixe as suas opiniões nos comentários. E agora, vamos para outro relato. Vocês já ouviram falar de ser humano capaz de se transformar em outro animal que não um lobo? Em porcos? Vamos ao relato. Nurica, a mulher que virava porca, e seu amante, o lobisomem. Nossa!
Conta o povo que há muito tempo atrás havia um casal no mínimo sinistro que aterrorizava a região dos bairros Batalhão e Bacurizeiro na cidade de Altos, estado do Piauí. Reza a lenda que havia um homem dotado de certo poder econômico que vivia com sua esposa na rua São José. Ele e sua esposa é quem teriam criado desde novinha a jovem Nurica. Já jovem, a moça sempre de vestido, já exibia pernas bem torneadas, seios pequenos e durinhos, que já apontavam por sob a roupa, a cintura fina e um belo quadril. Ainda tinha aquele jeitinho de moleca, mas já apresentava os encantos de uma mulher. O homem, tentado pelo diabo, começa então a assediar a jovem e esta cede às investidas do cunhado, que até então a havia criado como se fosse filha, a irmã da jovem esposa do homem, que nem sequer desconfiava daquela afronta aos céus que estava sendo cometida sob o seu teto. Até porque o traído sempre é o último a saber. Mas o povo que tudo percebe, malda, aumenta e inventa, já comentava que havia algo de estranho acontecendo entre os dois. Quando a mulher descobriu, foi aquele bafafá na casa. Ouvia-se briga, gritaria e logo se espalhou o zum 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 de que a jovem teria sido expulsa da casa em razão do que sua irmã descobrira. Isso, contudo, não durou muito, por serem pessoas importantes envolvidas na política local. A menina foi novamente acolhida, até mesmo como forma de se evitarem os comentários maldosos que já beiravam o escândalo. Segundo dizem, a irmã-mãe teria dito, jogado uma maldição. Se a jovem ainda triscasse no seu marido, ela haveria de se tornar besta fera por sobre a terra. Por um tempo dizem que os dois cessaram a relação, até para acalmar o veneno que a língua do povo estava a liberar. Todavia, a tentação da carne um dia falou mais alto. A jovem mulher feita e seu cunhado pai voltaram a manter a relação abominável e já não se importavam mais que falassem. Afinal, se já falavam mesmo, o que tinham a perder? Dizem que nesse dia as chamas do inferno aqueceram o leito do casal pecador e o encanto da maldição se afetuou. Deus até perdoa, mas todo mundo sabe que persistir no erro é mais que pecado. É burrice. Sempre se paga um preço. E às vezes o preço é grande. Naquele mesmo dia, uma sexta-feira à noite, uma lua cheia iluminava os céus da cidade, que à época ainda não tinha iluminação pública, iluminação elétrica, que é distribuída por toda a cidade. A energia que iluminava as ruas e as casas abastecia somente as principais ruas da cidade e era desligada sempre às 10 horas da noite, deixando a cidade à luz de vela, lampiões e lamparina. E foi nesse cenário que Nurica e seu cunhado se transformaram pela primeira vez. Ao iniciarem a transformação, os parentes
Estranhando tudo aquilo, levaram o homem ao quarto e ninguém sobrou para acudir à jovem, que estava sozinha no terraço da casa, a observar o luar. A transformação, nesses casos, dizem, é sempre muito dolorosa. Ossos mudam de forma e carne vira couro. No quarto, quando viram que o homem começou a exibir garras, pelos, dentes, antes que terminada a transformação, temeram pela própria segurança e o trancaram no quarto, onde ficou a urrar e gritar de sofrimento, o que a vizinhança inteira ouviu, sendo que todos trancaram suas portas e janelas muito bem e ficaram a se perguntar que diabos era aquilo. Nesse meio tempo, sem que soubessem os parentes, Nurica já havia se transformado e fugido em forma de uma mulher porca que parecia ter saído dos infernos para aterrorizar aqueles que se atrevessem a percorrer a escuridão das ruas da cidade a altas horas da noite. Lá pelas tantas, um homem vinha voltando da boemia noturna. Tinha ficado até tarde bebendo umas cachaças em um daqueles bares, sabe, que as mulheres se prostituíam no queimadinho. O homem desavisado vagava pela noite escura, rumo ao bacurizeiro onde ele morava. Cantarolava e caminhava aos tropeços, quando de repente deu de cara com um animal furioso. A porca bufava e rosnava em um olhar de bicho selvagem e raivoso, prestes a atacar, de modo que o homem, ao ver tal figura do cão, correu desesperado, pondo-se a fera correr atrás dele, perseguindo-o até a porta de sua casa, onde teria ficado na rua por um bom tempo, a esperar para ver se ele não saía. Só um bom tempo depois, o bicho estranho teria ido embora. A porca saiu então a vagar pelas ruas da cidade, à procura de sua próxima vítima. No dia seguinte, ao raiar do dia, um senhor encontrou uma mulher inconsciente, com as roupas aos farrapos, de modo que, em região próxima à rua São José, logo a reconheceu. Era Nurica, que todos por ali conheciam, de modo que a levaram até sua casa. Ao lá chegar, notou uma atitude desconfiada por parte das pessoas da casa, que receberam a mulher ainda desorientada. Chegando em casa, Nurica tomou conhecimento do que ocorrera com seu cunhado. Passara a noite rosnando, uivando, bufando, derrubando e quebrando tudo dentro do quarto, no qual ficara trancado. As paredes estavam arranhadas, como que por afiadas e enormes garras. Tudo no quarto estava fora de lugar e parecia que um furacão havia passado por ali. Tanto Nurica quanto o cunhado detinham muito poucas recordações da noite anterior. Havia apenas fragmentos de memória que e ali. Só quando juntaram as peças é que tiveram ciência do que havia lhes acontecido. Haviam se transformados em malditos, condenados. Sim, condenados a transformar-se em feras meio humanas e meio animais. O que fazer? Teria sido aquela vez apenas? Os dias passaram e com os dias as semanas. Nada mais acontecera. Voltaram a viver normalmente e os parentes já nem se preocupavam mais. Eventualmente,
mantinham ainda o relacionamento proibido, que agora todos tinham conhecimento. Parecia uma burrice. Afinal de contas, haviam virado bichos por causa disso. Era o que todos diziam. Mas agiam dominados por um instinto que esqueciam a razão. Talvez o demônio que agora tinham dentro de si dominasse seus desejos, nublando seu raciocínio lógico, fazendo-os deixar-se levar pelo desejo, pela tentação carnal. Levaram uma vida normal, apesar do pecado, até a primeira noite de lua cheia do mês seguinte. Dessa vez, os dois teriam conseguido escapar. E naquela hora todos já sabiam. A maldição os transformaria em porca e em lobisomem, sempre às sextas-feiras que caíssem em noites de lua cheia. Percorreriam junto as ruas escuras de auto-assombrados e transeuntes. Às vezes, a família conseguia prendê-los no quarto, onde passavam a noite toda a emitir sons assustadores e a arranhar paredes, como se querendo cavar uma saída dali, no desespero de ver a lua e assombrar a cidade. Sempre quebravam toda a mobília do quarto, de modo que ali nem se guardava mais nada. Todavia, às vezes que conseguiam escapar, e não foram poucas as vezes, várias pessoas que os viram e enfrentaram. Pedro Paiva conta que certa noite um homem de nome Rocha, morador de Bom Princípio, que gostava de se aventurar pelas noites de altos, teria visto o lobo e uma porca, e esses mesmos correram atrás dele. Amedrontado, ele teria se refugiado na casa em que morava Pedro, quando menino, em região próxima à Casa das Feras. Naquela noite, segundo conta, parecia haver algo de estranho por ali. Os cachorros não paravam de latir e rosnar, como se estranhando algo que perseguiam, ou às vezes ganiam, como se sentindo perseguidos. Naquela confusão, ninguém mais teria pregado os olhos a noite inteira. Carlos Dias nos apresenta o relato de Domingos, um homem que teria dado de cara com a porca quando caminhava para sua casa, que ficava nas imediações do batalhão. Sem ter para onde correr, o homem se viu obrigado a enfrentar a fera, desferindo-lhe um golpe com um punhal que trazia na cintura. No dia seguinte, tendo ouvido falar que era Nurica quem se transformava em fera, teria ido na casa dela para checar se a mulher estava ferida, no local em que ele atingiu a fera com um punhal, e foi tomado de terror ao ver a mulher com um curativo naquela parte de seu corpo, a mesma que ele tinha enfiado o punhal. Dona Dorinha, mãe de um amigo, me contou que na época todos sabiam que ela virava porca. As pessoas a temiam, mesmo na forma humana, quando andava sempre bem arrumada e muito vistosa, com os olhos e lábios caprichosamente pintados, e usar vestidos elegantes. A moça tinha todos os dentes de ouro, o que hoje em dia é meio estranho, para não dizer muito estranho, mas na época era um charme. Volta e meia aparecia alguém dizendo que tinha atirado ou esfaqueado o bicho-gente, e Nurica sempre aparecia ferida no mesmo local. A esposa do lobisomem, irmã da porca, depois de um tempo adoeceu e morreu. Há quem diga que não teve resistência ao problema de saúde,
por ver tanta desgraça em sua família, e também porque estaria desgostosa, em razão das constantes traições. Nesta época, Nurica já contava com aproximadamente 50 anos de idade. Com a morte da irmã, tornara-se oficialmente esposa do cunhado pai. A maldição teria acometido os dois por muito tempo. Às vezes os dois fugiam, transformados, apavorando os altoenses. Às vezes prendiam Nurica e o lobisomem fugia sozinho. Outras era ela quem conseguia escapar para aterrorizar as noites da cidade. Algumas vezes os dois eram presos. Testemunhas afirmam que o quarto que prendia os dois revelava bem os sinais das feras aprisionadas ali. Assim passaram-se os anos naquela vida de pecado e maldição. O lobisomem, já nos últimos tempos de sua vida, teria se arrependido. Segundo conta, fora falar com o padre da paróquia de São José, a fim de confessar os seus pecados, para tentar livrar-se da maldição. Como penitência, o padre mandou que ele vagasse pelas noites, vestindo uma mortalha preta. De fato, foram muitos os que viram ele vagando pelas noites em tal condição. Desde então, o lobisomem não foi mais visto. Parece que o arrependimento foi sincero e Deus teria o livrado da maldição. Tempos depois, o homem morreu em paz. A maldição de Nurica, contudo, perdurou mesmo após a morte do seu consorte. A monstra continuou a rondar a cidade, assombrando os altoenses por muito tempo. Alguns dizem que a maldição só cessou quando ela, enfim, morreu. No entanto, há uma outra versão, contada por Ademir Reis, em versos de cordel, escritos à época em que era estudante do ginásio Pio XII, em Altos, onde diz que a porca teria procurado o padre e em meio a uma procissão para pedir o perdão de seus pecados, de modo que teria sido perdoada e a partir de então se livrado da maldição. Seja qual for a verdade, fato é que em Altos, até hoje, todos lembram da mulher porca e também do lobisomem, feras infernais, que assombravam as noites altoenses. Para alguns, até hoje, eles, almas atormentadas, podem serem vistos a vagar pelas noites escuras da região dos bairros Batalhão e Bacurizeiro. Eu é quem não me atrevo a sair por lá em noites de lua cheia. É melhor não arriscar, não é mesmo? Eita! E aí, meus aterrorizados? Lembrando que esses relatos são pertencentes, desculpem, à página Covil do Guardião Sinistro. Quero perguntar para vocês acreditam nessa história da mulher porca? Inclusive, já ouvi várias histórias de mulheres porcas no canal Assombrado com a Ana Paula. Lá tem muitos relatos também. Dá uma passadinha lá, como diz, né? Aqui no YouTube não temos concorrência, né? Uma grande família que acredita no sobrenatural, beleza? E aí, o que vocês acharam dos relatos de hoje? Deixe nos comentários as suas opiniões. Mas lembrando sim de manter o respeito nos comentários, tá bom, galera? Pois todos nós temos o direito de não acreditar, mas temos sim o dever de respeitar, não é verdade? E se você gostou do conteúdo e ficou até o final do vídeo, não esqueça a dedada!
Meta o dedo no like com força aí pro YouTube ver que vocês estão gostando do trabalho do canal Angel Black Contos de Terror. E assim vai enviar para mais pessoas. E para mim também é bom, como incentivo ao meu trabalho, tá bom? E também peço para você que não é inscrito, se inscreve aí no canal, não custa nada. E compartilha em todas as suas redes sociais. Agora, para você que não está sendo notificado, eu dou uma dica, vai lá no sininho das notificações e na opção todas. E dá uma dedada lá também. E aí, toda vez que tiver vídeo novo no canal, você será notificado, tá bom? Agora eu quero falar com você que teve uma experiência com o sobrenatural, tomou um carreirão de um lobisomem ou de uma alma penada. Manda o seu relato para mim lá pro e-mail do canal. E se você não passou por isso, teve um milagre muito bonito na sua vida, ou ouviu uma história de alguém que passou por algo parecido, ou se você não passou por nada, nem ouviu nada, mas tem uma mente que cria aqueles contos, sabe, que faz a gente viajar e se mijar de medo, manda também para o e-mail do canal. Será uma honra compartilhar com todos os que aqui passarem sua experiência, sua história, seu conto, enfim, seu relato. O e-mail do canal é lusonjavermelha@gmail.com. Tudo em letrinhas minúsculas, mas também estará anexado na descrição desse vídeo. Na descrição do vídeo também você vai encontrar o link de WhatsApp criado por uma inscrita. Lá vocês vão se encontrar, conversar sobre assuntos de terror, entre outros. E eu sempre dou um pulinho lá, deixando o link dos vídeos que saem no canal, vocês saberão primeiro que todos, enfim, é muito legal. Sempre dou um pulinho lá e vou garantir, você vai gostar. Também na descrição do vídeo você vai encontrar os canais que eu recomendo, são vários. Você vai encontrar o link também do meu Instagram, vai lá, me segue, manda um direct que assim que possível eu te respondo. Também você vai encontrar lá o link do canal Fronteiras, onde eu e o César do canal Aliena Mundis, em parceria, narramos casos policiais, resolvidos ou não, que chocaram uma época, um lugar, uma região, nacionais e internacionais. E alguns que até hoje estão envolvidos em mistério. Você vai gostar, tá bom? Lá também você vai encontrar o link da página Angel Black Contos de Terror, a página do canal, a página do Covil do Guardião Sinistro e também o canal do Guardião Sinistro. Vai encontrar também o link do meu outro canal, o canal de espiritualidade, Viajando no Tempo, no Plano Físico e Astral. Lá teremos vários métodos de elevar a espiritualidade e, enfim, é um cantinho de paz para recarregar a bateria e se conectar com a espiritualidade. Dá uma passadinha lá, falou? Agora eu quero agradecer a todos os canais parceiros que me ajudam nessa aventura louca e maravilhosa que é o YouTube. E quero agradecer também a todos os grupos e páginas do Facebook que me ajudam na divulgação e até na criação do meu trabalho. E quero agradecer principalmente a todos vocês, meus aterrorizados, meus amores, pois sem vocês não teria o canal, não existiria Angel Black. Esse sonho maravilhoso que um dia sonhei não estaria se tornando realidade. Se eu sou uma guerreira, vocês são a minha força, a minha espada e minha Excalibur. Muito obrigado mesmo. Logo teremos live. Bom, vou parando por aqui, deixando com vocês o meu coração, que já é de vocês. Vocês moram nele e não pagam aluguel. Boa noite, meus aterrorizados, e tenham bons sonhos. Amo vocês demais. Fui! Beijo, Mila!